Olá, boa noite. Hoje eu quero falar de um rei chamado Manassés, um rei de Judá. Este rei que cometeu coisas terríveis, abomináveis aos olhos de Deus. E ele conseguiu o perdão, ele conseguiu a misericórdia. O pai dele era um homem temente a Deus. Seu pai se chamava Ezequias, um bom homem, um homem que servia a Deus. E o seu pai morreu e Manassés assumiu o trono quando ainda era um adolescente. E uma das primeiras coisas que ele fez, ele disse: eu não creio no Deus do meu pai. Manassés reconstruiu os altares idólatras que o seu pai tinha destruído. Esse Manassés não seguiu o caminho do seu pai. Ele tinha outros altares. Manassés não escutava ninguém. Ele agora tinha o próprio caminho dele. E ele traiu Deus. Ele traiu seu pai. Ele traiu a sua família. Ele traiu os seus filhos. Ele traiu a sua nação. Ele era um traidor. Manassés se tornou um traidor. Ele não tinha o Senhor como o Deus da vida dele. Ele agora decidia tudo. E esse Manassés, ele fez coisas terríveis que talvez você esteja fazendo, algumas delas agora. Ele não respeitava ninguém. Ele era injusto. Ele era mau. Ele era perverso. Ele matou pessoas inocentes. E nada acontecia com ele. Ele derramou sangue inocente. Ele destruiu vidas, famílias. Ele levou Judá a cometer os piores pecados. Mesmo ele fazendo abominações terríveis, todos tinham que se submeter a ele, porque ele era o rei. Ele se voltou para a idolatria. Ele mandou matar o profeta Isaías, cerrou ao meio, é o que diz a tradição judaica. Ele fez passar os seus filhos no fogo, isso indica sacrifício humano. Ele cometeu coisas terríveis. Manassés desprezou as suas raízes. É o seu caso? Você tem desprezado as suas raízes? Você tem desprezado a voz de Deus? Ele não ouvia mais ninguém. Ele não ouvia o seu pai. Ele não ouvia Deus. Ele não escutava ninguém. Ele vivia uma vida surda. Mas como está escrito na Bíblia, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esteja certo que o dia do juízo vai chegar. Manassés, a hora de acertar a conta, chegou. Deus decidiu limpar Jerusalém como se limpa um prato. Veio o juízo. Manassés é preso. O exército da Babilônia pega ele, prende, coloca um gancho no seu nariz, coloca ele numa gaiola, e agora Manassés é humilhado. O povo
cospe nele, amaldiçoa ele. Ele agora recebe pedradas e Manassés é levado para a Babilônia. E lá, na Babilônia, numa cela escura, úmida, mal cheirosa, Manassés começa a pedir misericórdia. E ele começa a dizer: ó Deus, perdoa-me, perdoa-me, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Manassés agora começa a pedir misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é um Deus de misericórdia. Manassés agora na Babilônia ele começa a se humilhar. E sabe o que Deus fez? Deus perdoou Manassés. Se fosse você, você perdoaria? Se ele tivesse matado sua família, matado seus filhos, se ele tivesse destruído sua casa, você o perdoaria? Deus perdoou Manassés. Talvez você não concorde com isso. É porque você não sabe o tamanho do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8 diz que por alguém bom, alguém ousaria morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi o que Cristo fez por nós. Pecadores. Cristo nos amou primeiro. Tem uma história de um jovem, de um adolescente que fugiu para o deserto e entrou em uma tenda de um beduíno. E alguns homens mais tarde vieram àquela tenda e disseram para o beduíno: entrou na sua tenda um adolescente, nós viemos prendê-lo. E o beduíno disse: não, na minha tenda ninguém vai entrar. E os homens insistiram dizendo: mas você não conhece, você não sabe quem ele é. Ele cometeu uma coisa terrível. Os homens disseram: ele matou um membro da sua família. E o beduíno não se moveu um dedo. Ele diz: então eu vou fazer dele meu filho. Eu vou cuidar dele. Sabe o que Deus fez por nós? De uma certa forma, toda a humanidade, todo ser humano tem culpa na morte de Jesus. E sabe o que Deus faz por nós? Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nós passamos a ser filho, Deus nos adota. E nós passamos a ser filhos de Deus. Manassés se arrependeu no cativeiro. Você não precisa chegar no cativeiro para se arrepender. Você pode se arrepender hoje. Sabe o que Deus fez com Manassés? Trouxe ele de volta para Jerusalém, para sua casa. Deus não só perdoou ele, mas trouxe ele de volta. E sabe o que Manassés fez quando voltou para Jerusalém? Removeu os altares idólatras. Ele construiu uma muralha para defender a sua cidade. Ele retirou do templo os objetos que profanavam o templo e incentivou o povo a se voltar para Deus.
Sabe o que Deus pode fazer por nós? Nos dá a oportunidade de corrigir o que nós destruímos. Retire o que tem que ser retirado da sua casa. Jogue no lixo o que é do lixo. Porque Deus é um Deus de oportunidade. Quem sabe o diabo se levantou e disse para Deus: todos os homens são pecadores. Eles têm que ir para o inferno. E Jesus se levantou e disse: Pai, eu dou uma oportunidade para eles. E alguém me perguntou e disse: há esperança para os ladrões, os corruptos, prostitutas, mentirosos, assassinos? Há esperança para essa gente? Sim, há esperança, mas somente a Cristo, vindo a Cristo e se arrependendo dos seus pecados. Há esperança para essa gente. Aonde você vai estar daqui 100 anos? Como será o seu futuro na eternidade? No céu ou no inferno? Então, aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus te dá. Quando você vive no pecado, você está errando o alvo. Porque pecado é você errar o alvo. O pecado diz faz isso e você faz. O pecado diz pega isso e você pega. O pecado diz faz isso e você faz. Você se torna um escravo do pecado. E como quebrar isso? Conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a Bíblia diz que há caminho que parece ser perfeito, mas o seu final é morte. E Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque ela é o caminho que conduz à vida eterna. E tem um hino que diz que foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz que ele perdoou prostitutas. Foi na cruz que ele perdoou ladrões. Foi na cruz que ele perdoou corrupto. Foi na cruz que ele perdoou o viciado. Foi na cruz que ele perdoou o criminoso. Foi na cruz. A Bíblia nos mostra as pessoas que conseguiram o perdão de Deus, que talvez você não concorde. A Bíblia nos mostra Raabe, uma prostituta, que conseguiu o perdão de Deus, se tornou uma mulher de família. A Bíblia nos mostra um homem chamado Davi, que mandou matar o seu soldado fiel só para fazer sexo com sua esposa. E a Bíblia diz que ele se arrependeu e conseguiu o perdão de Deus. O ladrão na cruz conseguiu o perdão de Jesus. Zaqueu, que era o cobrador de impostos, ladrão, conseguiu o perdão de Jesus. Ele perdoou Paulo, que perseguiu a igreja, consentiu na morte de Estevão. Então há esperança para a sua vida. Deus está te dando uma segunda chance. Deu para Manassés, deu para Davi, deu para o ladrão da cruz, deu para a prostituta Raabe, deu para Zaqueu. Você, naquele grande dia do julgamento, você pode tentar se justificar, dizendo: eu ia na igreja. Deus dirá: isso não é o bastante, não é o suficiente. Eu vivia em um bairro cheio de pecado. Eu não tive como aceitar Jesus.
isso também não é suficiente. São desculpas. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disto, parte para o juízo. Você pode escapar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas uma hora vai chegar e não tem como escapar. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Entregue sua vida a Cristo. Você é sábio, você é inteligente, mas você também é pecador. E como pecador, você precisa se arrepender. Por que, pastor, tenho que fazer isso? Me arrepender? Por que eu tenho que procurar uma igreja? Por que eu tenho que me batizar? Porque você é pecador. Uma moça procurou um pastor e disse: pastor, eu acho que eu nasci errado. E o pastor disse para ela: minha filha, todos nós nascemos errados. Todo mundo. Todo mundo já nasceu debaixo do pecado. Todo mundo já nasceu pecador. Então, por mais bonzinho que você seja, você tem que se arrepender, você tem que se batizar, porque você é pecador. Eu sou pecador. Então, só um jeito de conseguirmos entrar no céu, se arrependendo e reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Então, a esperança para qualquer tipo de pessoas, basta que elas reconheçam Jesus como o seu Senhor e Salvador.